árbitro é perigoso. Valeu, Robson, tamo junto. Carol, é com você agora, então, Band Cidade, primeira edição no ar. Valeu, Dupla do Esporte. Muito bom começar o jornal batendo esse papo com vocês. Band Cidade começa agora com as principais notícias da nossa região. Hoje é quarta-feira, 14 de junho. São Sebastião segue em alerta após diversos estragos causados pela chuva. Já em Taubaté, a Câmara aprovou a suspensão da taxa de luz. Já te atualizamos desses assuntos com todos os detalhes. E quarta-feira é dia de Seu Bairro no BC. Hoje vamos mostrar um problema no distrito Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Um córrego com uma espuma tem deixado os moradores preocupados. Fique com a gente até a 1 da tarde. Band Cidade de hoje começa atualizando como está São Sebastião, no litoral norte, depois dos alagamentos e deslizamentos de terra que foram registrados nesta terça-feira e mantém a cidade em alerta. Por lá, o clima é de muita apreensão, já que a costa sul foi a mais prejudicada, justamente a região que sofreu com a tragédia em fevereiro. A previsão, inclusive, é que a chuva continue e pode haver aí novas ocorrências de estragos. A repórter Fernanda Belo está na cidade desde cedo, acompanhando tudo de perto e tem mais informações ao vivo. Fer, qual que é a situação hoje aí de momento? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, situação um pouco mais tranquila por aqui, mas dá aquela sensação de receio, né, de que tudo possa acontecer novamente. A gente chegou aqui, como você disse, bem cedinho em São Sebastião e a chuva estava mais intensa. Agora, nesse momento, já né, no início da tarde, ela vem e vai toda hora, aquela garoa um pouquinho mais fina. Mas a chuva ainda é uma preocupação aqui, principalmente para a costa sul de São Sebastião. A gente fala ao vivo da Vila Saí, que foi uma das áreas mais atingidas pelas chuvas de fevereiro. Vou pedir para a Donias Araújo mostrar para vocês a situação neste momento agora, Carol. Aqui, inclusive, foi um ponto de alagamento ontem, né? Tinha bastante água, a gente falou com alguns moradores, eles ficaram com bastante receio de que aquela história se repetisse, a história de fevereiro, né? A gente observa bastante lama aí que acabou escorrendo, né, e ainda está presente aqui na Vila Saí. Lá no Baleia Verde, que é o bairro, né, onde 518 casas populares vão ser construídas para os atingidos, né, das chuvas de fevereiro, também teve alagamento, mas a situação por lá também já está normalizada, viu? A água por lá também já foi escoada e as obras continuam e o cronograma está mantido. São 180 dias a previsão aí de que essa obra seja concluída. O prefeito, né, de São Sebastião estava lá e a gente conversou com ele. Vamos ouvir o que ele disse, olha só. Essa região ela é contornada pela rodovia. E a rodovia, quando foi construída aí há 40 anos atrás, ela criou uma barreira e tem poucos dutos de drenagem. Então a acomodação de água nessa região acaba sendo confinada e ela não tem por onde escoar. Com as novas obras de intervenção do governo do estado de São Paulo aqui, junto com a prefeitura, nós teremos aí a ampliação do sistema de drenagem, ou seja, uma intervenção que vai acontecer na rodovia Rio Santos, não apenas aqui na Baleia Verde, mas também em outros bairros que foram crescendo para essa parte de trás da rodovia. O cronograma segue normalmente, tanto o governo do estado de São Paulo, através da CDHU, quanto a prefeitura, vão continuar trabalhando aqui na região. Tem ainda todas as ações no sentido de organizar o bairro, já em estudos a implantação de uma nova escola, uma nova creche, uma nova unidade de saúde, tendo em vista que o contingente de moradores aqui vai aumentar. Então é um bairro que está sendo todinho planejado para evitar situações como essa, corrigindo drenagem, aumentando o grade, melhorando o dia a dia dos munícipes que aqui vivem. E Carol, olha só, as aulas que haviam sido suspensas em 3 bairros aqui na Costa Sul voltam normalmente a partir desta tarde, segundo a Prefeitura. Vou conversar agora com o coordenador da Defesa Civil daqui de São Sebastião, Wagner. Boa tarde. Dá um panorama então geral para a gente. Choveu aí desde as 6 horas da tarde de ontem, cerca de 240 milímetros, né? Explica para a gente o que significa isso e como é que estão sendo feitas as ações de monitoramento da Defesa Civil.
Então, o nosso limite para cada 72 horas são 100 milímetros, né? Que é onde a gente aciona o plano, a gente coloca as equipes na rua para fazer os monitoramentos, iniciar os monitoramentos nas áreas de risco. Choveu desde as 18 horas de ontem, 240, ou seja, mais que o dobro que é esse parâmetro nosso, né? Então, automaticamente já disparamos os alertas, entramos em contato com o pessoal das NUDECs, nossos núcleos de defesa civil comunitários, né? Pessoas que moram nas áreas de risco. Soltamos no grupo de trabalho do plano de contingência, onde estão todas as equipes, todas as pessoas que fazem parte do plano, as autoridades, para que todos ficarem alerta devido a essa previsão, que seria de terça-feira até sexta-feira, né? Começando a chuva às 18 horas, nós já iniciamos os monitoramentos com as equipes e aumentando esse número pluviométrico, a gente já pediu para que os abrigos fossem abertos caso houvesse necessidade de remoção. Há registro de algum desabrigado? Nós temos um desabrigado no abrigo de Boiscanga e um no de Juqueí. Isso por questão que eles preferiram, né? Foi opção deles, explica pra gente. Isso. Nós não tivemos nenhuma ocorrência com deslizamento de terra que obrigasse a remoção de pessoas. Tivemos pontos de alagamentos, onde a água já abaixou, então já normalizou a situação. Agora, deslizamento que obrigasse a remoção de alguma família ou uma segunda avaliação em alguma moradia que já foi feita no dia 19/2, não houve necessidade. Foi mais por prevenção mesmo. Perfeito, muito obrigada pelos esclarecimentos. Carol, volto com você aí no estúdio. A gente, claro, segue acompanhando toda a situação aqui na Costa Sul de São Sebastião. Perfeito, obrigada pelas informações. Fernanda, qualquer atualização que tiver aí do Litoral Norte, chama a gente que a gente volta a conversar. Obrigada mais uma vez. Projeto de lei que suspende a cobrança da taxa de iluminação pública em Taubaté foi aprovado ontem por unanimidade em segunda votação na Câmara da cidade. Desde o ano passado, os moradores sofrem com problemas de lâmpadas queimadas nas ruas que demoram a ser substituídas. Todos os parlamentares presentes na sessão desta terça-feira votaram a favor do projeto. A proposta, de autoria do vereador Diego Fonseca, do PSDB, já havia sido aprovada em primeira votação na semana passada e ontem voltou a receber parecer positivo na segunda votação. O projeto foi apresentado à Câmara em fevereiro e tem como objetivo a suspensão da cobrança da taxa de iluminação até que a Prefeitura contrate uma empresa especializada para a manutenção do serviço. As pessoas estavam pagando taxa de iluminação sem o serviço. Esse projeto ele visa corrigir esse problema, não deixando mais a população pagar a taxa de iluminação e continuar sem o serviço. Desde 2016, a manutenção da iluminação pública era feita por um consórcio de empresas, mas o contrato foi encerrado com o município em setembro do ano passado, pois não havia possibilidade de prorrogação. Desde então, o serviço é realizado pela própria prefeitura, mas com demora, o que tem gerado muitas reclamações de moradores de ruas que ficam no escuro. O executivo abriu um pregão eletrônico para contratar uma nova empresa, previsto para ser finalizado nesta quinta-feira. Para começar a valer, o projeto ainda precisa da sanção do prefeito José Saldi. Vamos agora ao destaque do portal bandvale.com. A polícia prendeu pelo menos 7 homens que deixaram presídios da região na saidinha temporária. A Justiça concedeu o benefício para detentos do regime semiaberto com bom comportamento até a próxima segunda-feira. E desde então foram presos 3 homens detentos em Caraguatatuba, 2 em São José dos Campos, 1 em Aparecida e 1 em Cruzeiro. Todos descumpriram as regras da saidinha ou foram pegos cometendo crimes na região. Os detalhes de todos os casos estão nessa notícia aí no bandvale.com. Em São José dos Campos, a Polícia Federal prendeu na manhã de hoje um militar de 18 anos com notas falsas no valor de R$1.000. O flagrante foi no bairro Terras do Sul e o homem foi abordado quando recebia uma encomenda nos Correios vinda do Distrito Federal. A suspeita é que ele adquiriu as notas falsas pela internet. A pena por crime de moeda falsa pode chegar a 12 anos de prisão. O militar será encaminhado ao batalhão aeronáutico. E também em São José dos Campos, um homem foi baleado pela Polícia Militar na manhã de hoje, na zona norte da cidade. A ocorrência foi registrada na rodovia SP-50 e ainda está em andamento. Segundo a PM, o suspeito foi levado para o pronto-socorro.
Você já sabe, né? Toda quarta-feira tem seu Bairro no BC, o quadro onde a gente mostra problemas das comunidades da região e cobramos uma solução do poder público. Hoje o seu bairro no BC vai ser um pouquinho diferente. Fomos até o distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, onde uma espuma e um córrego têm preocupado moradores há 30 dias. Isso porque a fauna e a flora do local estão ameaçadas e os residentes dizem que a água chegou a afastar aves aquáticas. O pedido é por um laudo para verificar a origem e se existem substâncias perigosas. Quando a cidade termina, começa a fazenda. Um caminho cercado com árvores com aquela cara de roça. Criações de gado, galinhas, fazões e até pavões. Beleza? Não falta. O Carlos é criador no local e se orgulha do que construiu. A maior riqueza nossa aqui é ambiental. O que é? Nós temos pavões, fazões e esse gado que está aqui. Em meio ao distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos, uma grande área verde com pastos, animais, água corrente, um paraíso que está ameaçado. Os moradores estão preocupados porque não entendem a origem dessa ameaça e nem de fato o que ela é. Há mais de 30 dias apareceu uma espuma. Então, na batida da água, ela vem e levanta essa espuma. Então, nós temos esse problema há muito tempo. Já 30 dias, né? Já tivemos mais lá no passado esse problema, foi solucionado. A gente queria o quê? Um laudo da CETESB do que essa água, do que é, o que vem, da onde vem, porque nós temos o gado aqui que tem acesso a essa água e ele está impossibilitado. E além do mais, o seguinte, nós temos uma parte ambiental. Nós tínhamos gansos, não temos mais, porque ficavam doentes. O gado tomava água nesse ponto. As marcas ainda estão na margem. A poucos metros passa uma tubulação de esgoto da Sabesp que não deveria ter contato com o córrego. Mas algo está acontecendo. Essa espuma mostra algum tipo de contaminação na água. A maior preocupação dos criadores é com os animais. Sem entender o que está contaminando as águas, eles também não entendem o que pode contaminar o gado. A criação precisa ser direcionada para outras áreas com menos oferta de água e pasto, o que dificulta o dia a dia e pode causar prejuízos. A maior preocupação da gente é com os animais, que pode ser contaminado, né? E além disso também atrapalha toda a atividade da propriedade, né? Que trabalha com rotação de pasto e acaba que essa área por onde passa o córrego a gente não consegue usar por conta da gente não saber o motivo da contaminação, né? O que é essa contaminação. O lago antes tinha patos, gansos, mas algo nas águas hoje afasta as aves aquáticas. O pedido dos criadores é que sejam feitos exames na água para saber se a espuma tem a ver com o esgoto ou com outro tipo de contaminação. Tanto a Sabesp quanto a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, já foram acionadas por moradores. As respostas ainda não chegaram. Caso não seja esclarecido, o problema pode se tornar maior, pois o rio segue através do bairro carregando a espuma, o mau cheiro e talvez substâncias mais perigosas. Isso não é um problema só daqui, é o que eu falo para as pessoas. Essa água está indo contaminando mais alguma coisa e nós não sabemos o que é. Situação, né, preocupante mesmo. Sobre essa possível contaminação no córrego do Eugênio de Melo, em São José dos Campos, a CETESB informou que vai apurar o caso e se posicionar oficialmente depois. A Sabesp solicitou um prazo maior para averiguar a situação. Nós vamos continuar cobrando o poder público e voltamos ao caso assim que a gente tiver as respostas oficiais. Band Cidade faz agora a primeira pausa. No próximo bloco tem a previsão do tempo e a sua participação através do nosso WhatsApp 997168021. Eu volto rapidinho com isso e muito mais para você. De volta com Band Cidade para conferir a previsão do tempo para a tarde dessa quarta-feira. Os detalhes no mapa. As cidades da nossa região têm indicação de mais chuva e céu nublado na tarde de hoje. Campos do Jordão tem máxima de 18 graus, São José dos Campos chega a 22 e Taubaté tem máxima de 24. Em Lorena, o céu fica nublado e a temperatura chega a 25. Bananal tem a mesma condição climática, com máxima de 26. Já em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, o tempo é fechado, com chuva e temperatura em 24 graus na tarde desta quarta-feira.
O destaque da previsão do tempo é São Sebastião, onde a chuva tem provocado estragos e alagamentos. Na tarde de hoje, a previsão é de chuva moderada com máxima de 24 graus. Amanhã, a chuva deve ficar fraca, com temperatura de 26. Na sexta, o tempo é nublado, com máxima também de 26 e sem indicação de chuva. Mesma condição de sábado, com máxima de 24 graus. No domingo, a chuva deve voltar, mas de forma fraca, com temperatura de 24. Em Caçapava, um lote de equipamentos e veículos da MWL foi comprado por R$ 9 milhões em um leilão. A empresa teve falência decretada pela Justiça no ano passado e o leilão aconteceu na segunda-feira. A fábrica foi desativada, mas a MWL ainda tem dívidas trabalhistas. Na época, 220 pessoas foram dispensadas e a rescisão chega a R$ 20 milhões, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos. Bora conferir aqui no nosso telão quem mandou mensagem para o nosso WhatsApp 997168021. Você pode mandar um comentário sobre os assuntos abordados nos jornais, pode ser também uma sugestão de pauta ou até mesmo uma reclamação do seu bairro aí, da sua cidade. Primeira mensagem do dia é do Fabrício de Taubaté. Taubaté sempre participando aqui com a gente. Tempinho bom para ficar em casa assistindo Band, sou do Água Quente. Um abraço para todos vocês e para quem assiste também. Um abração para você, Fabrício, aí do bairro Água Quente de Taubaté. Muito obrigada pela sua audiência. E você tá certo, viu? Aposto aí que quem tá trabalhando, assim como eu, né, gostaria muito de estar debaixo das cobertas nessa quarta-feira. Vamos para mais uma mensagem do Claudemir de São José dos Campos. Boa tarde, não perca o Band Cidade. Parabéns pelo jornal padrão da nossa região. Obrigada, Claudemir, pelo carinho e pela sua audiência. Um abração para você e para todo mundo de São José dos Campos que nos acompanha. O Robson de Taubaté, a Chácara Silvestre está precisando de escola de ensino médio para atender nossos jovens. Uma escola, uma creche maior e um posto de saúde maior para atender a demanda do bairro. Está aí registrada então a reclamação, né, do Robson de Taubaté. Olha, Robson, nós entramos em contato com a prefeitura, que informou que o bairro já tem 2 creches e uma unidade de estratégia de saúde da família que atende aí com equipe completa. Sobre a instalação de uma escola de ensino médio, nós pedimos uma resposta para o governo do estado e ainda estamos no aguardo. Assim que a gente tiver aí um posicionamento, se existe algum projeto para implantar uma escola nesses padrões aí no bairro, a gente volta a falar do assunto, tá certo? Mudando de assunto, um estudo da Defensoria Pública aponta que a construção da ponte estaiada em São José dos Campos não foi a melhor solução para resolver o congestionamento no principal cruzamento do Jardim Colinas. 3 anos depois, o Arco da Inovação tem pouco movimento em comparação com as alças de acesso carregadas. E outro problema se aproxima. O tempo no transporte público deve ficar maior nos próximos anos, justamente por conta da falta de fluidez. Do alto, as imagens mostram que a ponte estaiada não resolveu os congestionamentos neste cruzamento das 2 avenidas mais importantes da região do Jardim das Colinas, na zona oeste de São José dos Campos. Enquanto as alças estão praticamente vazias, as filas de carros se estendem nas ruas. Nos horários de pico, o trânsito praticamente trava. Complicadíssimo, viu? Esse horário aqui é muito complicado. Sempre a gente pega esse trânsito aqui. Acho que não serviu para nada, porque você vê um monte de carro aqui, meia dúzia de carro passando lá em cima. Só nessa rotatória aí é coisa de 15, 20 minutos. Essa ponte estaiada aí é mais um cartão postal mesmo, né? A gente conta os carros que passam nela ali. Inaugurada em 2020, a obra da ponte estaiada custou 60 milhões de reais. Na época, os trabalhos chegaram a ser suspensos por uma medida liminar. Mas o projeto foi retomado por meio de uma decisão judicial. 3 anos depois, a novela ainda não acabou. O novo equipamento já se mostra ineficiente para a solução dos problemas de tráfego no cruzamento entre as avenidas São João e Jorge Zarur.
A conclusão é da Defensoria Pública do Estado. Já foi feita a perícia por laboratório especializado da Universidade Federal do ABC. Ele constatou que realmente as alegações iniciais do Ministério Público tinham procedência. Em função disso, nós estamos aguardando agora uma decisão judicial sobre uma solução definitiva. Além disso, o tempo de viagem do transporte coletivo também deverá aumentar em até 23% até 2028 por causa do Arco da Inovação. De acordo com o promotor, havia outras possibilidades mais baratas para resolver o trânsito do local. Desde o início, os técnicos do Ministério Público já alertavam para esse esgotamento da vida útil da ponte e da necessidade de se buscar uma solução global para o problema que envolvesse todos os nós que existiam naquela região. Agora, a Defensoria Pública e o Ministério Público pedem que a Prefeitura realize intervenções viárias para resolver o problema. Para isso, eles sugerem a contratação de especialistas que indiquem as melhores soluções para o local. O prazo para que isso aconteça ainda deve ser definido pela Justiça. Já que a ponte já está pronta, que a Prefeitura apresentasse esse projeto para resolver o problema naquele local e nas áreas de influência da construção da ponte. E isso vai ser decidido pela Justiça. E para o seu Joel, que chega a ficar meia hora no trânsito para atravessar o trecho do Arco da Inovação, o local realmente precisa de uma solução. É complicado, né? Por isso tem que melhorar, né? Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que ainda não foi notificada judicialmente e reforça que, segundo o município, o laudo pericial apresentado no processo concluiu que a ponte estaiada foi a melhor solução de engenharia para resolver os problemas de congestionamento na Zona Oeste. Band Cidade faz mais uma parada rápida. Na volta, você vai ver como a tecnologia pode ter impactos à saúde se não for dosada da forma correta. Tem que ter equilíbrio, você tem? Os detalhes já já. De volta com Band Cidade com uma pergunta. É possível uma rotina mais saudável em meio à tecnologia e à internet? Às vezes nem percebemos, mas estamos o tempo todo conectados. Essa ligação pode gerar transtornos como ansiedade e irritação sem motivo aparente. Segundo psicólogos, a enxurrada de informações sobrecarrega e é preciso sim desplugar. A tecnologia já é parte da rotina. Seja para um serviço simples de banco ou para ter acesso à informação, a internet é essencial. A Érica e a Camila se encontraram num café, com Wi-Fi, claro. Elas participaram de um treinamento. Eu uso muito a internet, até mais do que eu gostaria, né? Mas tem a parte boa, que a gente tem acesso à informação, mas tem também a parte que acaba sendo até um pouco viciosa, assim, que eu não consigo desconectar. Quando a gente chega em casa, a cabeça ainda está muito conectada, às vezes até para dormir eu fico ali. Eu fico conectada desde a hora que eu acordo e até a hora para pegar no sono. Então eu utilizo a internet, né, tanto assim no meu dia a dia, nas utilidades, na rotina e no trabalho, mas também assim eu utilizo muito ela antes de dormir. Mas o uso excessivo das telas nem sempre é positivo. A Érica desenvolveu ansiedade justamente por esse motivo. Um pouco mais de dificuldade para dormir, de desligar a mente, né, poder se conectar mais com essa rotina do sono, porque como comentei, a cabeça está com muita informação. A Amanda é empresária, sabe da importância de estar conectada sempre que possível. Só que o celular começou a tomar muito tempo na vida dela. Uso também as redes sociais para a divulgação do meu trabalho. Porém, você dispersa. Você começa a fuçar outras coisas, começa a ver outros assuntos que não condizem à sua profissão. O consumo era de 7 a 8 horas por dia, assim, sabe? Então, é muito tempo. Para diminuir o tempo conectada, ela procurou ajuda profissional. Falei assim, olha, tá me atrapalhando demais. Falei, ó, uma dica, coloca longe o seu celular para carregar e depois quando você colocar aquele despertador, você vai ter que acordar e desligar, então vai ser um estímulo para você dormir mais tranquila. Segundo a pesquisa de amostra de domicílios, em 2021, 90% dos lares brasileiros possuíam acesso à internet. Inclusive, o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. São mais de 131 milhões de usuários conectados. É natural a gente olhar para o celular, a gente se entreter com ele além do trabalho, né? Mas
Como eu lido com essas informações que eu estou recebendo, com esse excesso de estímulos? Isso está me nutrindo, né? Eu estou me nutrindo com essas informações, ou elas estão causando problemas psicológicos de tanta coisa que eu estou absorvendo ali? O psicólogo explica que algumas doenças estão relacionadas ao uso excessivo de internet. Primeiro, a ansiedade. Esse bombardeio de informações tem uma tendência a deixar as pessoas mais ansiosas, mais aceleradas, né? E também temos a questão do burnout. O burnout é o esgotamento profissional. Um tempinho off, ou seja, fora da internet, pode ser interessante para aproveitar a vida. Quando eu vou para a cozinha mesmo, eu desligo, faço minhas artes aí, meus testes, eu consigo dispersar e nem lembrar do celular. Tem que ter equilíbrio, né? Esse foi o Band Cidade de hoje. Muito obrigada pela sua companhia em mais um Jornal da Hora do Almoço. Nos encontramos amanhã aqui na tela da Band, depois dos Donos da Bola. Uma excelente quarta-feira para você. E vem chegando aí Lucas Sanseverino com o Falando Nisso. Amigo, aproveitando o gancho da nossa última reportagem, eu quero te perguntar uma coisa. Você se considera uma pessoa muito dependente da tecnologia? Ô, Carol, boa tarde. Olha, eu vou te falar, minha querida, eu tenho me policiado demais no uso do celular, porque eu percebo que quanto mais uso, mais ansioso eu fico. Eu já sou uma pessoa ansiosa, tento tratar sempre essa ansiedade e confesso que isso daqui, ó, esse bichinho aqui, ó, só piora a situação. Então eu tenho me policiado e essa matéria foi excelente para trazer até essa reflexão para mim. Viu? Uma boa...